Durante o ano 27 a.C. a 14 depois de Cristo, a Palestina estava sob dominação romana no reinado de César Augusto. A política de Roma não era da ocupação dos territórios conquistados, mas subjugá-los através de um pesado sistema de cobrança de impostos. Os imperadores nomeavam governadores e procuradores, para que esses fossem a esses territórios conquistados para manter a ordem, garantir a administração e manter também sob o jugo de Roma. Famosas legiões romanas eram designadas para esses lugares, com militares altamente treinados. O escritor brasileiro Antônio Pagola destaca que Jesus não conheceu pessoalmente esses imperadores, como Pompeu, Tibério e César Augusto. Para o império, Jesus não passava de um judeu marginal. Todavia, Jesus sabia de sua existência. Jesus sabia que os imperadores eram tidos como donos do mundo e da Galileia. A presença do império e dos imperadores estavam por toda parte para lembrar o povo quem é que mandava no mundo. Durante 60 anos, ninguém pôde opor-se ao império de Roma. Otávio e Tibério dominavam a cena política sem grandes sobressaltos. 30 legiões, de 5.000 homens cada uma, totalizando 150.000, assegurava o controle de um território que era imenso, que ia desde a Espanha, Gálias, Mesopotâmia, fronteiras do Reno, Danúbio, Mar Morto, Egito até o norte da África. Jesus nasceu pouco antes da morte de Herodes o Grande, o mais cruel dos governantes vassalos de Roma. Já velho, temeroso de perder o poder, passou a acreditar que todos conspiravam contra ele. Sua própria família foi alvo da sua psicose. Mandou matar o cunhado afogado em uma piscina em Jericó. Mandou matar a sogra. Acusou a esposa Mariâmine de adultério e mandou executá-la. E 3 anos antes de morrer, esse homem mandou matar seus próprios filhos, Alexandre, Aristóbulo e Antipatro. No Evangelho, segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 2, no versículo 16 ao 18, a Bíblia relata que a loucura desse homem chegou ao clímax quando ele ordenou a matança dos infantes de Belém, crianças de 2 anos de idade para baixo, por acreditar que entre eles estaria Jesus Cristo, o Rei dos Judeus, cumprindo com a profecia do profeta Jeremias, que falou muitos anos antes de Jesus nascer. Essa profecia está registrada no livro de Jeremias e diz: em Ramá se ouviu uma voz, lamentação, choro e grande pranto, era Raquel chorando os seus filhos. Roma, portanto, vivia na sua glória imperial. A presença de um simples galileu nem mesmo era notada. O Filho de Deus foi um personagem anônimo para os donos do mundo. Para a sociedade romana, Jesus vivia à margem da história. Pouco ou quase nada é dito sobre Jesus pelos escritores dessa época. O milagreiro da Galileia não despertava interesse pelos escritores e para o grande império. A presença de Jesus não foi percebida pelos romanos e também não foi percebida pelos belemitas. No Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 2, versículo de número 7, a Bíblia relata: e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou-o
e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. A primeira oferta do mundo para Jesus foi a estrebaria e a manjedoura. Devido ao recenseamento, o fluxo de pessoas era muito grande e um casal pobre com uma mulher grávida era mais um no meio da multidão. Não havia mais vagas na rede hoteleira da época. Não havia vaga para Cristo naqueles dias, na cidade ou nas casas das famílias de Belém. Mas esse relato demonstra o nascimento de Jesus, que foi a maior prova do amor de Deus para a humanidade. O silêncio profético, ele foi quebrado. 400 anos, chamado de período interbíblico, foi rompido pelas grandes manifestações de Deus, trazendo boas novas, porque o nascimento de Jesus é boas novas de Deus para o ser humano. Na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, a Bíblia relata: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos adoção de filhos. A plenitude do tempo, o tempo oportuno, Deus envia o seu Filho. No livro de Isaías, que foi escrito muitos anos antes de Jesus nascer, Isaías já profetizava o nascimento de Jesus Cristo. Capítulo de número 9, versículo de número 6, Isaías escreveu: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre seus ombros, e seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Agostinho de Hipona falou também sobre esse momento que foi o nascimento de Jesus Cristo. Ele disse: quão maravilhoso é Deus que nos dá Deus. O escritor John Stott, se referindo a essa passagem do nascimento de Jesus, ele diz que isso foi um ato da graça de Deus, do favor imerecido de Deus. E segundo John Stott, graça é Deus amando, é Deus se humilhando em favor de nós, é Deus vindo nos resgatar, é Deus se entregando generosamente em Jesus Cristo e por intermédio dele. Na carta do apóstolo Paulo a Tito está escrito: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Isso é uma passagem maravilhosa que fala sobre o nascimento de Jesus. Mas nós trouxemos aqui também um relato de como que estava o período da humanidade nesse momento, principalmente no local onde Jesus nasceu, que estava dominado pelo Império Romano. Um período de negritude, aonde a humanidade estava perdida, mas a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Que Deus os abençoe.